Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios o vereador Moisés Rossi do PPS. Vereador, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite de vocês, a gente participar aqui e dessa excelente oportunidade que a gente tem de apresentar aí as nossas ideias e o nosso trabalho. Vereador, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, ao invés de já entrarmos no trabalho aqui direto da Câmara, gostaria de falar um pouquinho sobre política com o senhor, já que haverá uma união de partidos e um dos dois partidos envolvidos é o que o senhor faz parte, o PPS 23, né? Como é que vai ser essa união? Qual partido que foi procurado para fazer essa junção? Os dirigentes, tanto do PPS quanto do PSB, a nível federal e estadual, eles têm uma proximidade muito grande, até porque a maioria é oriundo da antiga esquerda, não é? E mantiveram ao longo do tempo essa proximidade e em contatos agora e visando o fortalecimento dos partidos para 2016, eles começaram essa união, não é? A partir de Brasília. Em São Paulo está bem adiantado também os entendimentos, já está na fase de documentação e a gente acredita aí que em poucos dias será sacramentada essa união. Eu acho bastante interessante, bastante bom. O Brasil tem uma série muito grande de partidos e muitos partidos pequenos que têm dificuldade em se manter e em conseguir representatividade. Eu entendo que seria bastante oportuno que mais partidos se unissem, nós tivéssemos menos partidos, mas partidos mais fortalecidos, com mais condição de disputa e de trabalhar pelas cidades, pelo Estado e pelo Brasil. Então a PPS, que é o número 23, vai se unir ao PSB, número 40. E como é que vai se transformar essa sigla? Fica com o nome de um dos dois? Vai surgir um partido novo, né? Vai surgir o PS, o Partido Socialista, e mantém o número 40. A gente já está inclusive aqui a nível de Bauru, também fazendo as tratativas, PPS, dirigente do PPS, o presidente, o Arnaldo Ribeiro, e o presidente do PSB, o Paulo Eduardo, já estão conversando, nós estamos participando também, para formar um partido forte em Bauru. Nós estamos com uma chapa para vereadores 2016 bastante forte, bastante competitiva, o Paulo Eduardo também, o partido dele. Então, unindo esses dois partidos, nós vamos ter condições de lançar uma boa chapa para vereadores e também já pensando aí até, de repente, em cabeça de chave, enfim, ou coligação com outro partido, para que a gente possa disputar e continuar num trabalho firme e forte por Bauru. Vereador, não sei se o senhor já estudou isso, acredito que sim, até porque o senhor é envolvido nessa situação, mas quando um vereador muda de partido, ele perde a cadeira, né? A lei diz que a cadeira do vereador é do partido, então ele tem que dar lugar ao suplente. Agora, nesse caso, quando um partido é suprimido e se transforma em outro partido, como é que fica essa questão? Vai afetar o senhor, o vereador Paulo Eduardo, que é do PSB? Não, no caso dos vereadores do PPS ou deputados, enfim, e do PSB, não haveria problema nenhum. Simplesmente há a fusão dos partidos e, naturalmente, esses vereadores migram para o Partido Novo. Haveria problema se algum vereador não quisesse participar desse Partido Novo e ir para outro partido. Ou se um vereador de um outro partido que não fosse desses dois quisesse vir para esse partido. Aí há entendimento que não poderia, tá? Só quando surge um partido novo mesmo, que não é fusão de partidos, é que poderia haver a migração. Mas em Brasília já está havendo movimentação no sentido de requerer à Justiça Eleitoral autorização para que outros parlamentares de outros partidos migrem para esse partido novo sem perder o mandato. Mas para isso a gente precisa esperar a decisão do TRE em Brasília. Para quem está em casa se situar um pouco, né? O senhor falou já das lideranças aqui de Bauru, agora no âmbito federal, estadual, quem são as pessoas do partido, os nomes conhecidos de quem está em casa, para que eles possam assimilar essa junção dos dois partidos? Existem as figuras, né? Sim, nós temos no estado de São Paulo, principalmente, o vice-governador, que é do PSB, não é? E a cúpula do PPS, Roberto Freire, Arnaldo Jardim, que são as pessoas, e outros, né, que despontam e que atuam nesse sentido, né? Eu acho que vai um fortalecimento, está vindo, a princípio, Marta Suplicy, Marina, está vindo para essa fusão, então a gente entende que está ficando um partido bastante forte.
Boa sorte, vereador, nessa nova etapa política. Obrigado. Agora, falando da sua atuação como vereador aqui em Bauru, uma das cobranças durante a última sessão foi sobre o aterro sanitário de Bauru, né, vereador? Que é um problema aí que está tomando uma proporção já quase que do tamanho do aterro, né? Ficando uma coisa muito grande. Qual que é a sua avaliação dessa questão, da licitação que está se tratando disso para tentar se resolver o problema? Veja bem, surge uma situação bastante complicada e eu entendo até que deveria se haver uma apuração mais intensa em relação a isso. O prefeito assinou um acordo com a CETESB há 4 anos atrás que o aterro se extinguiria agora. Quer dizer, ele sabia, não só de 4 anos, mas antes ainda, nós já tivemos audiências públicas no mandato passado aqui, falando sobre isso, apresentando ideias, enfim. Há muito tempo, o executivo de Bauru, a Endurbe, sabia que esse aterro não tinha mais vida, não é? Que ele ia se extinguir agora. E o grande problema é que não foi feito nada, ninguém fez nada nesses anos todos. Um lugar para você depositar o lixo, ele não surge de uma hora para outra. Não é que nem um saco preto que você joga o lixo dentro e guarda num canto. É muitas toneladas, é muito lixo. E você não pode pegar esse lixo e depositar no solo. Você não imagina que você vai pegar um tratorzão, furar um buraco grande e jogar o lixo lá dentro. Não é assim que funciona. Tem que haver toda uma compactação, toda uma impermeabilização desse solo para que o chorume, os líquidos oriundos desse lixo, não adentrem ao solo e atinjam os lençóis freáticos e polua o meio ambiente. Também tem problema de gases que saem desses aterros, então tudo isso tem que ser tratado antes de se colocar o lixo. Agora, nós estamos há 30 dias apenas de uso do nosso aterro. Daqui 30 dias não pode colocar mais lixo lá. Agora que resolveram se movimentar, veja bem, até para uma licitação, eu não sei o que Bauru vai fazer. Porque ele está fazendo licitação agora. Não pense você que é só pegar o lixo aqui e ir com o caminhão da Endurbe e depositar em Piratininga. Não é assim que faz também. Você tem que fazer um transbordo. Nós temos que ter em Bauru uma estação de transbordo, onde esse lixo é compactado e depois transportado. Existe legislação. Em 30 dias não dá tempo de fazer isso, gente. O que vai acontecer? Nós vamos fazer de forma irregular a revelia, ao contrário da lei. Por quê? Porque ninguém se movimentou em 4 anos. Agora, nós estamos fazendo uma licitação de faz de conta. Bauru pagava 67 para a Endurbe. Está no jornal de hoje a pesquisa dando 170. Quer dizer, o triplo do preço. Por quê? Porque Bauru não se preocupou em 4 anos, em 6 anos, em 10 anos que já sabia que esse aterro ia acabar, em providenciar alguma coisa nova. Agora, tem responsabilidade nisso? Tem improbidade administrativa nisso? Porque, veja bem, nós vamos ficar sem ter onde pôr o lixo. Daqui 30 dias não dá tempo de pôr o lixo em Piratininga. Se uma empresa entrar na justiça embargando essa licitação, e aí? Vamos fazer o que com o lixo de Bauru? Não pode pôr no aterro, não pode levar para lugar nenhum. E aí? Vamos pôr na Praça da Cerejeira? Eu acho que devia colocar lá. Entendeu? Então eu acho que tem responsabilidade sim, tem improbidade sim, porque nós colocamos Bauru numa situação extremamente difícil, perigosa, tá? Por quê? Porque ninguém se deu ao trabalho de cumprir a sua obrigação de administrador, de fazer o que deveria ter feito. É uma situação complicadíssima. Vamos ver quanto nós vamos pagar nesse aterro de Piratininga, porque não tem como colocar em outro lugar. Piratininga está aqui 12, 15 quilômetros de distância e o mais perto é 200 quilômetros, quer dizer, não tem como colocar em outro lugar. É uma licitação dirigida, já é irregular, enfim, por inércia, por não fazer, e a gente espera que não tenha havido nenhum interesse particular nesse não fazer, porque é absurdo esperar todo esse tempo, como administrador da cidade não tomar atitude. Enfim, Bauru fica nessa situação constrangedora de repente, nós não termos onde colocar o lixo. Vai coletar e colocar onde? Muito complicada a situação e eu estou bastante preocupado com isso e bastante chateado, entendeu? De termos uma administração, de estarmos participando há 6 anos, porque eu estou participando há 6 anos, faz 6 anos que eu venho falando dessa preocupação do lixo e nada foi feito e a gente fica aí de mãos atadas frente a uma situação tão grave como essa. E a gente sabe que a questão do meio ambiente hoje em dia preocupa todo mundo, é uma atuação forte de quem é ligado a essa área
e multas podem surgir, multas diárias, né? Diárias e pesadas. Uma decisão, multas pesadas e diárias. Vereador, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa, atualmente onde fica esse aterro sanitário, que é conhecido como lixão, como é que está a situação desse local, por que chegou a esse ponto? O lixo, ele... Você sabe como é que o lixo sai da sua casa. Ele sai num saco plástico xoxo, não é uma coisa firme. Não é? A gente joga o lixo lá dentro, põe na rua, o caminhão leva. O caminhão compacta um pouco, mas não é o suficiente. O terreno ele é preparado, ele é compactado o terreno, é colocado uma manta de forma que os líquidos, tudo isso não penetre no solo. Escorre muita coisa ali. Escorre, que o nosso lixo é úmido, ele vai cheio de água, de resto de óleo que não deveria, mas vai tudo pro lixo. E a hora que espreme aquilo, e a hora que aquilo vai se decompondo, surge o chorume, que é uma quantidade muito grande de líquido, forma um lago. E isso não pode ir para a terra, senão atinge o lençol freático e a água que nós vamos tomar depois. Então isso aí é muito bem feito. O que acontece? O caminhão do lixo joga no aterro. O lixo meio xoxo do jeito que está. Vai um trator de esteira e fica passando em cima desse lixo para compactar ele. Entendeu? Só que ele é uma coisa molhada, mole, escorregadia, em que você vai fazendo camadas. Então tem que ter um acompanhamento muito sério para essas camadas não se deslocarem. Se desloca e sai do local exato onde foi compactado e impermeabilizado, polui o meio ambiente. Então é feito um acompanhamento muito grande disso daí. Então não dá para simplesmente você ir colocando de qualquer jeito ou em qualquer lugar, tá? Por isso a grande preocupação. Por quê? Nós temos o maior lençol freático aqui debaixo da nossa cidade. E nós temos que nos preocupar com isso. Veja a falta de água que já tem. Já pensou se polui os nossos poços artesianos? Como é que nós vamos fazer? Vamos tomar água da onde? Então é bastante complicado isso daí. Agora, vereador, uma outra questão é a questão do planejamento. O senhor falou que uma das opções seria levar para Piratininga, que é uma cidade muito menor que Bauru e, consequentemente, o aterro também deve ser menor. E para receber toda a carga daqui, né? E para licenciar uma área para ser feito um aterro, para quem está em casa entender, não basta a prefeitura, a gente tem uma área de tantos metros quadrados em tal lugar, vamos fazer lá. Não é bem assim que funciona. Não, a CETESB precisa aprovar, a Secretaria de Meio Ambiente precisa aprovar, a estadual. Tem que ser várias licenças que um processo desse, além da licitação, para alguém tomar conta do local, o processo de licenciamento é muito demorado, né? Então eu não vejo muitas opções, né, vereador? Não tem o processo, é muito demorado por quê? Primeiro, licenciamento, porque tem uma série de situações para ser vistas, desde o tráfego aéreo, para você ter uma ideia, redes de transmissão, um monte de coisa é visto. E segundo, um aterro sanitário ele é feito para você colocar lixo lá há 20 anos. Já pensou o tamanho disso? Não é um buraquinho. Agora imagine compactar, porque não é compactar o chão, é o chão e a beirada. Paredes, né? Agora imagine um buracão para você colocar lixo durante 20 anos, compactando o chão, as beiradas e impermeabilizando isso. Vai anos para você fazer um troço desse. Acontece que em Piratininga tem um empresário que ele tem aterros sanitários espalhados pelo Brasil. A empresa dele se liga a esse ramo. E ele construiu um aterro sanitário em Piratininga muito grande, visando toda a região. Pensando em Bauru já, então. Pensando em Bauru, claro, bocão aberto, só esperando Bauru cair lá dentro, né? E Marília põe lá, Ourinhos põe lá, Jaú acho que põe lá. Então todas as cidades da região traz para cá. Olha o tamanho que é essa coisa. E Bauru fica falando em 4 mil metros, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Vai gastar 6 meses para fazer, utilizar 6 meses, depois vai ter onde pôr de novo. Vai gastar dinheiro à toa. Então, o empresário inteligente, não é? No município de Bauru ele não conseguiu área, porque nós não temos área mesmo, é tudo preservação, não tem o que fazer. Mas ele conseguiu área em Piratininga. Construiu o aterro lá e está recebendo lixo. Agora, ele cobra quanto ele quer. A verdade é essa. Porque você disse uma das opções. Não é uma das opções, é a única opção. Quanto custa para você levar toneladas de lixo a 200 quilômetros de distância, que é o aterro mais próximo? Agora, você vai entregar aqui a 15 quilômetros, é muito mais barato, é lógico que vai cair aqui. Não adianta um aterro lá longe oferecer para a gente a R$30 mais barato a tonelada, não adianta, porque para a gente levar até lá, encarece, vai ficar maior. Não vai, então a gente vai cair em Piratininga, não há dúvida. Agora, esse aterro de Piratininga, ele existe há 10 anos. Quer dizer, o empresário já anteviu que Bauru ia cair lá dentro há 10 anos atrás. Bauru não viu? Ou Bauru deixou de propósito para cair lá dentro? Será que já não havia um acordinho por baixo do pano anterior que a gente não sabe? A inércia
do Poder Executivo nos chama a atenção. Pode até não haver, mas que parece que há, parece. Por quê? Porque ficou de braço cruzado até 2 meses antes de acabar o uso do nosso aterro. E agora que bateu o desespero, já passou 30 dias, não conseguiu fazer nada, e nós temos aí mais 30 dias para fazer licitação, para fazer contrato, para começar a lixar o lixo para lá. Nós vamos ficar em situação difícil. Tá certo, vereador. Quero agradecer muito a sua presença. Só para fazer um comentáriozinho, quando a Indurbis ficou em greve com os catadores de lixo, a gente lembra como é que foi, né? Lixo em todas as esquinas. Imagina se não tiver onde colocar tudo isso. Vereador, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela sua atuação. E eu acho que quem está em casa, espero que o senhor continue nessa cobrança, porque pelo menos esse problema se resolva da melhor forma possível e de uma forma mais barata, né, para o município de Bauru. É a função do vereador, não é? Acompanhar, fiscalizar o executivo, e é isso que nós estamos fazendo, e nós não estamos gostando do que a gente está vendo na fiscalização, não. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e peço aos poderes, às pessoas da cidade que nos ajudem, não é? Vamos levantar a voz e ver que isso daí não está certo. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.